Ok. Agora na aula do dia 11, a gente vai abordar então a parte de FM e eu vou passar rapidamente aqui pelo que foi na aula da AM, que é anterior. Toda aquela questão da justificativa de por que fazer a modulação, a questão de multiplexar acesso ao meio, o uso de antenas com tamanho razoável, se aplica para qualquer uma das duas modulações, né? Uma das justificativas que a gente vê aí para adoção primeiro da AM foi a facilidade de realizar a implementação dela, né? Uma vez que com dispositivos aí bem primitivos, eletrônicos, é possível implementar essa formatação de uma onda portadora de acordo com a informação que está sendo transmitida numa frequência mais baixa. Com relação então a como realizar essa modulação, basicamente ela é um processo de multiplicação entre dois sinais. A multiplicação é bastante difícil de implementar a nível de dispositivos elétricos, né? Então, na prática, se implementa ou um circuito que aproxima uma multiplicação, ou então se usa lá em circuitos elétricos uma curva não linear de um componente, que pode ser um diodo, pode ser a curva de saturação de um núcleo de ferrite, um núcleo de ferro ou algo assim, para fazer essa atuação que, a partir da soma de dois sinais, que um é a portadora e outro é a nossa informação, a gente gera várias componentes resultantes dessa distorção e filtra para que só sejam transmitidas aquelas que nos importam, em torno da frequência da portadora e as duas bandas laterais, como é o espectro típico da modulação AM. Eu adicionei aqui ilustrações daqueles circuitos que eu já disponibilizei lá anteriormente sobre a modulação, né? E aqui está, por exemplo, aquele circuito que faz a modulação digital, em que se alimenta o circuito com uma tensão proporcional ao sinal modulante, que é a informação que a gente quer transmitir, e a portadora é gerada por uma comutação em alta frequência desses transistores e é filtrado o sinal resultante, que é uma onda quadrada em vermelho aqui, para manter somente a portadora e as frequências próximas. Também o receptor pode utilizar a mesma curva não linear do diodo e fazer a detecção do envelope do sinal, que é o contorno dele, por meio de um filtro RC, que é um capacitor, e um resistor, que aqui é a própria resistência do fone de ouvido. Eu só adicionei essas ilustrações a mais na aula anterior. Mas isso aqui era para a gente refrescar a ideia sobre como é realizada a modulação AM. Ficou aí então a tarefa 3, que é simular um modulador AM. Eu vi que o Daniel já entregou ali. Eu peço, Nilson, que a partir das simulações que estão aqui, tu também faça uma simulação e descreva aí o que tu enxerga nela, para essas avaliações pedidas. Tá ok. Bom, ok, finalizando a parte de revisão, então, eu vou entrar na parte de modulação FM. Nós vamos ver que a modulação FM, ela tem uma das características fundamentais e mais interessantes, o fato de que, se nós utilizarmos uma maior banda de frequências para transmitir um sinal, mesmo que esse sinal não tenha componentes espectrais pequenos, lembrando de novo os dois termos, né? O sinal modulante é a nossa informação e a portadora é a componente de alta frequência central ali na banda de transmissão. Se, mesmo que o nosso sinal modulante, que é a nossa informação, tenha uma largura de banda estreita no espectro, ainda assim a gente pode fazer com que o sinal resultante da modulação em frequência tenha uma banda mais larga. E isso faz com que ele fique mais robusta a interferências e ruído, por exemplo. Esse é um dos motivos porque a FM foi adotada em comunicações aí de radiodifusão comerciais. A modelagem matemática é bem mais simples do que da AM lá. A análise dela não é necessário avançar muito em componentes específicas, mas a gente pode olhar que as características delas são: um sinal FM, como está mostrado aqui, ele tem, no domínio do tempo, uma amplitude constante e basicamente pode ser definido uma função cosseno, com amplitude constante. Se fosse uma função seno com a frequência constante, com a mesma frequência de ciclos, a gente teria só aqui esse componente, que é 2π vezes a frequência da portadora. Essa parte aqui. A nossa informação entra somada aqui dentro desse parâmetro do cosseno. Então, à medida que o nosso sinal da informação, que está representado aqui por um exemplo só, um seno, ele tem um valor maior ou menor, vai mudar a fase e a frequência, portanto, instantânea desse cosseno maior de fora aqui.
Então, matematicamente, ele é bem simples. A gente pode olhar, então, que ele vai ficar sempre em torno da frequência portadora, 2π FC, e o sinal modulante vai ser injetado através dessa componente constante. Reparem que o ΔF sobre FM tem um significado importante aqui. ΔF é o desvio máximo que vai ser permitido na frequência, porque hora ele vai ser 2πfc mais ΔF, outras horas vai ser 2πfc menos ΔF. E é importante essa relação entre o desvio de frequência permitido na portadora e a frequência máxima do sinal modulante, que é a nossa informação que tem aqui. Por meio dessa relação, a gente consegue ver duas características do FM. Mas em seguida a gente vai explorar elas especificamente. Mas reparem que isso aqui diz o quanto eu vou permitir que se mexa na frequência da portadora durante a modulação. Aqui embaixo tem um exemplo do que acontece. Tomamos um sinal de exemplo que está aqui em cima, EM de T. E esse aqui é aproximadamente o espectro do sinal, porque ele é bem suave, ele não tem altas frequências aí. Uma representação aqui conceitual. Ele está entre a frequência menos FM e FM, então ele está bem próximo de zero aqui. Quando se faz a modulação de uma portadora usando esse sinal, como sendo a informação transmitida, o que ele vai fazer é esse gráfico de baixo. Vejam bem, esse espectro de menos FM a FM vai ficar aproximadamente replicado em torno da frequência da portadora menos ΔF, aquele ΔF é quanto eu permito que varie a frequência da portadora, até mais a ΔF mais a frequência da portadora. Então vai ficar numa faixa que tem frequência da portadora menos alguma coisa e frequência da portadora mais alguma coisa. Então, de novo, parecido com a M, em torno de uma faixa de frequências. Mas reparem aqui que a largura dessa faixa não tem a ver agora somente com o sinal que eu estou codificando de dados, como é a onda modulante, tá? No FM. Mas tem a ver com outro parâmetro que a gente pode mexer individualmente, que é a variação permitida na frequência. Em AM, a gente sempre tinha duas réplicas do sinal que está sendo modulado, frequência modulante. Uma para cima e uma para baixo da portadora. Em FM, a gente tem esse parâmetro essa que nos permite dizer o quanto a gente está esticando esse espectro. Então ficou mais ou menos claro aqui, tentando relacionar a AM com a FM, que a FM vai esticar mais o sinal no espectro, vai ocupar uma banda maior, mas, por outro lado, ele vai ter um ganho, que é a questão da fidelidade do sinal, né? Depois que recuperar o sinal modulante, ele vai ficar muito melhor. Eu chamei tanta atenção lá em cima para essa razão que tinha lá, ΔF sobre FM, porque ela é usada para determinar o índice de modulação. O índice de modulação diz o quanto a frequência da portadora vai variar com relação à máxima frequência que tem no sinal modulante utilizado. Isso aqui, uma vez calculado, a gente consegue definir as duas faixas de interesse, olha só. Quando o H é muito pequeno, quer dizer, a gente permite que a portadora varie pouco e em relação à máxima componente de frequência do sinal modulante. Ele vira uma FM de banda estreita e tem espalhamento espectral com a largura de 2 vezes FM, que é igual ao AM. Quer dizer, eu pego um sinal de informação meu em banda base e aplico modulação em frequência, ele vai ter comportamento parecido espectralmente com o AM. Não vai ocupar mais banda do que necessário. Por outro lado, agora vem a vantagem. Quando se usa o H maior que 1, vamos dizer, a partir de 2, 3, mais até 4, 5, aí sim a gente faz uma modulação FM de banda larga, porque a gente permite que ele ocupa muito mais espectro do que ele precisaria. Ocupando muito mais espectro significa aquela fração lá, 2 vezes ΔF mais 2 vezes a frequência da modulante, ela fica bem maior do que 1, essa fração aqui. Vou mostrar no gráfico lá em cima o que significa essa fração. É isso aqui. 2 ΔF mais 2 vezes a frequência de modulação. Então, ele espalha mais o espectro sinal. E o que significa na parte matemática lá de cima? Eu vou subir mais lá ainda. Aqui, significa que esse valor aqui é maior. Então, esse sinal de dados que está aqui vai influenciar mais na frequência geral desse seno de fora, desse cosseno de fora, aqui. Tentando ligar para que isso faça sentido. Quando se usa, então, a FM de banda larga, aí sim, a gente pode considerar que, quando é bastante maior que 1,
o 2ΔF praticamente predomina. Então, o parâmetro principal para determinar a largura de banda é o ΔF mesmo. Não é tanto a frequência do sinal que está sendo utilizado ali. O sinal modulante que é utilizado é, por exemplo, no rádio, na transmissão de rádio para voz mesmo, é o próprio sinal da voz, né? Essa é a nossa modulante. E a frequência da portadora é o canal do rádio. A gente seleciona lá quantos megahertz a gente está sintonizando. Portanto, é interessante esse aumento do índice de modulação, que é o aumento do H, por utilizar a banda de espectro em relação ao AM, ele também consegue garantir uma maior imunidade a ruído e interferência, uma maior relação sinal-ruído, então. Para você ter uma ideia de como é melhor esse ganho, quando a gente dobra o desvio máximo de frequência, quer dizer, dobra o ΔF, multiplica por 8 a relação sinal-ruído. Quer dizer, 8 vezes melhor a recuperação do sinal no receptor. Então, quando se dobra várias vezes, aí, ou mais que dobrar, multiplica por 5 ou 10 a largura de banda do espectro utilizado pelo sinal FM, se consegue aí a recepção dos sinais com uma qualidade muito superior. Para a gente ter uma ideia do que é FM de banda larga e de banda estreita, eu vou mostrar 2 exemplos aqui abaixo, nessas formas de onda aqui. Esse primeiro sinal aqui é uma modulação em frequência de banda larga. Vocês podem observar que em determinados momentos aqui, a frequência do sinal fica bem alta, né? Por exemplo aqui. E em outros ela fica razoavelmente baixa aqui, ó. Os períodos demoram mais, então a frequência é mais baixa. Isso segue aproximadamente o comportamento, o valor instantâneo do sinal modulante. Que é o sinal que tem a nossa informação e que está em azul. Agora a gente observa aqui embaixo qual a distribuição espectral dessas componentes. A gente pode ver aqui em cima está declarado, ó, é 1 MHz a portadora desse sinal em vermelho. Aqui embaixo como fica? Olha o tamanho do espalhamento e quantas componentes diferentes foram criadas em volta. Apesar de que o sinal modulante, a nossa informação, é um seno simples aqui, em uma frequência só. O que a gente esperaria ver em AM? Em AM ele teria criado simplesmente 2 réplicas, uma em cada lado da portadora, da frequência da portadora, que está aqui no meio. 1 MHz. 1, 10 na 6 aqui no rodapé. A AM teria criado somente 2 componentes. O FM replica em muito mais componentes. Quer dizer, esse sinal em vermelho aqui se espalha muito mais na frequência. Mas tem toda aquela vantagem de, por ter um maior índice de modulação, é mais fácil de diferenciar ele quando tem alta e baixa frequência e, portanto, ele é muito mais imune a ruído. Eu vou seguir agora para o outro caso de banda estreita, no qual a gente basicamente não enxerga nada no domínio do tempo aqui, ó. Não dá para perceber aqui nessa imagem digital a variação que sofrem os períodos, que às vezes são um pouco maiores, às vezes são um pouco menores aqui. Apesar do sinal modulante estar delineado claramente aqui. E se a gente olhar para o espectro lá, é um espectro muito parecido com a AM, porque tem bastante energia na frequência da portadora e pouca energia aqui nas bandas laterais, que são as bandas que efetivamente estão carregando a informação. Então ficou claro assim de observar isso. Então esse sinal aqui vai ter um desempenho de imunidade a ruído parecido com a AM, apesar de ser modulação em frequência. E já esse sinal de banda larga é o que vai apresentar a vantagem clara do FM. Na radiodifusão tradicional, um rádio analógico que nós temos por aí, disponível, se usam canais espalhados a cada 200 kHz. Então, esse ΔF permite uma variação de até em torno de 180 kHz da frequência da portadora. Portanto, o rádio comercial aí é exemplo de FM de banda larga. A gente vai ver os parâmetros dele no final da aula aí, do rádio tradicional. O que importa um monte então? A gente já viu a modelagem, como se representa e o que a gente espera ver de espectro do FM. Mas como é que se realiza então essa modulação aí? Além da possibilidade de ver a modulação matemática lá, a gente tem que ver como os circuitos fazem isso mesmo. E basicamente o modulador FM ele é construído de 2 formas. Por osciladores controlados. Pode ser tanto um oscilador LC, que é um indutor e um capacitor, que oscilam na frequência de ressonância entre eles,
que é aquela frequência típica, 1 sobre raiz de LC. Mas, para se controlar qual a frequência e como fazer variar ela um pouco para mais, um pouco para menos, a gente adiciona um capacitor variável, que a partir da tensão média de polarização do capacitor, muda levemente a capacitância dele, portanto muda a frequência de ressonância do nosso oscilador. A outra opção é usar o que se chama um PLL, Phase Locked Loop, que é um laço de realimentação no qual a gente fornece uma frequência bem estável de referência, que pode ser uma frequência inclusive diferente da frequência da portadora que nós estamos usando. E o PLL vai então rastrear aquela frequência e reproduzir ela para um outro oscilador, tentando sempre manter próxima dela. Esse outro oscilador, então, a gente insere pequenos desvios intencionais aí na frequência dele, e esse pequeno oscilador, então, vai replicar a frequência da nossa portadora com pequenos desvios para modular a frequência, mantendo sempre a mesma amplitude. Por outro lado, então, se o modulador depende de um oscilador controlado, o demodulador tem mais do que uma estratégia. O demodulador pode usar também uma estrutura similar a um PLL, que aqui está representado o PLL como seria no demodulador. Ou então pode usar um filtro sintonizado. Uma das duas opções. O que esse modulador que utiliza um PLL faz de uma forma simplificada? Por que a gente não precisa, por exemplo, num desses receptores aqui, ter vários tipos de indutores e capacitores para ir trocando os canais? O que ele faz aqui é, ele tem um oscilador controlado por tensão, ele gera uma frequência próxima da portadora que a gente quer. Através da multiplicação entre o sinal FM recebido e essa frequência gerada, de forma similar lá ao que era feito no AM, também são geradas réplicas desse sinal próximas da frequência zero. Então, o produto dessa multiplicação vai gerar componentes que vão próximo do zero e componentes que vão para mais alta frequência. E se filtra somente as de baixa frequência, por isso aqui tem um filtro passa-baixas. Por meio da observação dessas componentes de alta frequência, se ajusta a frequência desse oscilador para mais ou menos ir seguindo a frequência do sinal de entrada. Então esse oscilador sempre vai tentar seguir a frequência do sinal de entrada, por meio de um controle. Ok, se cada vez que esse oscilador vai mexer e vai ter que subir a frequência dele ou descer a frequência dele para tentar seguir essa onda de entrada, a gente olha o próprio sinal de controle que está sendo fornecido para ele e esse sinal de controle vai ter a informação que está sendo carregada da onda. Porque para aumentar a frequência de oscilação dele, eu tenho que subir o sinal de controle dele e para ele tentar rastrear e seguir essa onda de entrada. Portanto, o próprio sinal de controle gerado para ele é a onda demodulada. Isso aqui é bem mais simples de implementar por não requerer exatamente várias combinações aí de indutores e capacitores, ou não requerer ajuste mais fino. Pode ser feito, por exemplo, a partir de outras fontes de referência de frequência. Por exemplo, até com cristais de quartzo. A segunda opção, e que é bastante mais simples, é usar um filtro quase sintonizado. O que é um filtro quase sintonizado? Se eu tenho uma frequência que eu marquei aqui uma linha vermelha aqui nesse gráfico, e essa linha verde é a resposta de um filtro sintonizado, um filtro que tem um indutor e um capacitor. Se eu posiciono a frequência de ressonância do meu filtro um pouco afastada da frequência do meu sinal, horas o filtro que eu estou usando vai ter um ganho maior quando a frequência estiver mais baixa, horas vai ter um ganho menor quando a frequência estiver mais alta. Ou pode ser o contrário, eu posso sintonizar ele para que a frequência de ressonância esteja um pouco à direita aqui também. Vocês entendem que esse filtro que tem esse ganho verde aqui, ele vai fazer uma conversão que quando a frequência estiver mais alta vai diminuir um pouco o valor da saída e quando estiver mais baixa vai aumentar o valor da saída. Então ele está fazendo uma conversão entre frequência e amplitude do sinal. Se varia o ganho dele de acordo com a frequência. Mesmo que o sinal de entrada tenha uma amplitude constante, ele vai fazer essa conversão. Então eu faço uma conversão de FM para AM e depois uso um detector de AM como qualquer outro tipo que nós tínhamos visto lá na aula sobre AM, que é aquele, por exemplo, do detector de envelope, que é um diodo simples. Então, uma das estratégias é usar um filtro, se sintoniza ali próximo do canal que a gente quer demodular, transforma em AM e detecta como se fosse um sinal AM, efetivamente.
Deixa eu verificar aqui. Bom, então, o que nos importa aqui, nessa questão dos circuitos? Da mesma forma que do AM também, eles também vão ter não idealidades. E uma das partes da atividade hoje, então, vamos abrir o LT Spice e olhar alguns dos circuitos modulador e demodulador FM, ok? Eu já deixei aqui na página inicial do curso, deixa eu achar aqui. Esqueci de abrir ela antes. Aqui eu já deixei dois arquivos aqui. Demodulador FM e modulador FM com oscilador de corrente. Eu pedi para vocês abrirem primeiro esse arquivo aqui, modulador FM Current Oscillator aqui. A gente dá uma olhada no princípio de funcionamento dele. Lembre que o modulador FM ele tem que ser implementado por meio de um oscilador cuja frequência é controlada, né? Ok, eu abri o circuito que está disponível para vocês aqui. Eu vou só mover de lugar uma parte do circuito para poder dar maior zoom e aumentar ele na minha tela aqui. Ok. Vocês estão me acompanhando, vocês podem abrir aí, me confirmem se abriu, se está tudo ok. Eu acredito que seja igual, porque eu acabei de baixar do Moodle junto com vocês. Sim, sim. Ok. Então, qual é o princípio de funcionamento desse circuito? Se nós formos olhar aqui, ó, essa parte principal aqui é o oscilador. Essa construção aqui, que tem um transistor PMOS em cima e um NMOS embaixo, e estão ligados juntos, implementa uma função lógica. Você consegue identificar que função lógica é essa? Olha só. Quando o sinal de entrada fica positivo, esse cara que conduz, esse aqui bloqueia. Quando o sinal de entrada fica zero, esse cara aqui bloqueia e o PMOS conduz. Então, isso aqui individualmente é uma porta-note, inversor. Sim. Ok? Eu vou botar 3 inversores em sequência. Um inversor, um capacitorzinho pequeno, um inversor, um capacitorzinho pequeno, um inversor. Vocês podem imaginar o comportamento disso aqui? Deixa eu fazer uma riscaria aqui para se entender bem. Olha o comportamento desse circuito aqui. Quando eu boto nível alto aqui, ele vai inverter o nível alto, né? Então aqui vai ficar nível baixo, né? No sinal do meio. Que vai entrar nível baixo no segundo inversor. Então vai inverter para nível alto. Aqui ficou nível alto, então ele vai inverter. Vai ficar nível baixo. Só que esse sinal está conectado aqui. Ah, então ele baixou esse nível aqui, né? Então, na verdade, aqui agora ficou 0. 0 inverteu, ficou 1. 1 inverteu, ficou 0. 0 inverteu, ficou 1. Ele vai ficar nesse looping? Isso, ele vai ficar nesse loop, então ele vai ficar oscilando, né? Uhum. Ele mal vai conseguir chegar no nível alto e já vai inverter para o nível baixo de novo. Então ele vai ficar sempre oscilando porque são um número ímpar de inversores, né? Bom, então, tendo um número ímpar de inversores, a gente tem um oscilador aqui. Ok, mas como é que a gente controla a frequência desse oscilador? Para conseguir cada um desses inversores conseguirem comutar o nó de saída, eles têm que carregar esse capacitorzinho pequeno, né? Tem que fornecer corrente para o capacitor carregar. Então, se eu liberar, que eles injetem a quantidade de corrente que eles puderem aí, eles vão oscilar bastante rápido. Se eu limitar a corrente fornecida para eles, eu vou diminuir a frequência de oscilação, porque eles vão demorar mais tempo para carregar a entrada do próximo estágio, e assim eu vou atrasando eles. Então, o que esse transistor aqui de baixo faz? Esse M7 aqui. Ele está polarizado com uma tensão constante, que vai drenar uma determinada corrente aproximadamente constante daqui. Então, quer dizer, esses 3 inversores vão trabalhar um pouco desacelerados. Menos rápido do que eles poderiam trabalhar sozinhos. Porque esse transistor está segurando que eles só possam consumir uma quantidade de corrente. Então, eu vou pedir para vocês aí, cada um vem aqui, pega a ferramenta da tesoura aqui e corta esse nó aqui. Arranca fora esse fio aqui que tinha. Porque eu quero que o M7 fique polarizado só com um valor constante de tensão. Ok? E aí a gente vai lá agora e simula para observar o sinal saída que vai ter aqui. Vou iniciar a simulação aqui. Vou dividir minha tela. Se vocês quiserem acompanhar, eu vou só botar o sinal saída ali no gráfico. Ok, eu já vou parar a simulação, não precisa ir até o fim, porque o que me importa é o início mesmo do sinal para poder observar ele.
Ok, não tem modulação ainda, é só oscilador. Eu vou dar um zoom nele aqui. Aparentemente, tá bom, né? É quase um seno, né? Ou é um seno. Sim. O sinal é bem bom. Então vamos pegar ele aqui e view FFT. Olhar o sinal de saída mesmo. Pois é, ele tem alguns comportamentos não lineares incluídos nele aí. E se a gente for observar aqui, ó, entre o maior componente que ele tem, que é a frequência fundamental que a gente enxerga lá, que é 1 MHz. Vou dar mais um zoom aqui, um pouquinho mais nele. Pra conseguir botar o cursor bem em cima aqui. Ele tá uma folga aí entre o primeiro e o segundo harmônica, que tá em 2 MHz. A segunda harmônica deve estar em torno de estimar aqui uns menos 30 dB e a primeira tá aqui em menos 5 aproximadamente. Então de menos 5 para menos 30 dá 25 dB. Isso daí dá um pouco menos de 1000 vezes. Quer dizer que, bom, a distorção está bastante pequena, ela é quase 1000 vezes menos do que a frequência fundamental. Então a gente pode dizer que é um bom seno, né? É um oscilador razoavelmente bom. Não é ideal, mas é muito bom. Já. Ok, isso aqui não tem modulado, então vocês podem olhar aqui, ó, é bem estreitinho, ele é bem sintonizado em torno de uma frequência que eu não afinei o suficiente, mas aqui, ó, tá quase 1 MHz, ó, bem pertinho aqui, ó, um desvio pequeno. Então esse cara já se comporta como um oscilador razoável, ó, em 1 MHz. Então, eu vou fechar esse FFT aqui agora e vou voltar lá no circuito e nós vamos fazer a modulação dele agora, então. Eu vou voltar aqui no circuito e vou reconectar aquela linha que eu pedi para vocês desligarem. Por que isso? Aquela linha, eu tenho aqui embaixo uma fonte pequena que vai ter a nossa informação. Se o oscilador oscila em torno de 1 MHz, eu botei uma informação aqui que vai ter 50 kHz, o seno de 50 kHz. E eu botei um tempinho para ele no início não oscilar, pra gente observar se tá ok, e depois ele liga. Então agora eu conecto de volta o fio aqui na base e vou dar uma pequena variaçãozinha na tensão de gate nesse MOSFET, então ele vai permitir que horas passem um pouquinho mais de corrente, horas passem um pouquinho menos, portanto, mudando a frequência de oscilação. Eu vou rodar de novo agora. Agora eu vou deixar rodar pelo menos uns 400 microsegundos, pra gente ver os efeitos aqui. Enquanto isso, eu vou adicionar mais um gráfico pra gente ver esse sinal de controle ali e a corrente drenada. Ó, aí, pronto. Vocês podem ver que aqui esse nó 05 é o nó que tem no gate desse M7. Assim que a gente observa que a partir de um determinado momento ele começa a oscilar, antes ele não oscilava. E acompanha também a corrente de dreno do M7, que eu medi aqui em cima. Então, realmente, essa pequena variação na tensão do gate resulta em uma pequena variação da corrente fornecida pelo oscilador. Só que, eu vou dar um zoom aqui. Observe que na saída, quase imperceptível a variação da frequência. Tem variação de frequência. Mas, de forma parasita, ele também gera uma pequena variaçãozinha na amplitude. Isso é um efeito parasita desse oscilador. Não é o que nós desejamos. Mas, ok, eles não são ideais. A gente tem que dar uma toleradinha. Então, eu vou pegar agora esse sinal de saída e esse sinal azul aqui, que é onde eu estou injetando... Vou pegar melhor, esse sinal chamado modulante aqui. Pegar esses dois sinais, o sinal da modulante e V saída, e vou botar no espectro para a gente observar ele. Saída e modulante. Vamos ver que componentes espectrais esses caras têm, afinal. Em primeiro lugar, eu vou diminuir um pouco a faixa aqui, porque menos 160 dB é praticamente zero. Isso aqui é erro numérico da simulação. Isso aqui nem existe, na verdade. Então, eu vou deixar uma faixa razoável aqui. De 0 a menos 100 dB é muito bom já. Ó, 0 a menos 100 dB é uma faixa dinâmica enorme. O sinal modulante só tem efetivamente aquela portadora que eu descrevi pra vocês lá, que nesse momento é um seno. Então ela ficou bonitinha ali, ó. 50 kHz aproximadamente. E a portadora tá lá ainda em 1 MHz. Só que a gente quer criar alguma coisa aqui em volta. Deixa eu dar uma olhadinha aqui. O que apareceu aqui em volta? Vocês conseguem ver que daqui pra cá, em torno de 1 MHz, surgiram duas componentes. O espaçamento entre elas, que eu medi aqui nos dois cursores, é 99 kHz. Que é aquela teoria lá. Se a modulação de banda estreita permitiu pequena variação na frequência da portadora, ele ocupa 2 vezes a frequência da onda modulante.
depois de modulado em FM. Porque eu tava realmente causando pequenas variações na tensão. Isso aí é a faixa de sintonia, professor? Como? Isso aí é a faixa de sintonia. Ela tem, para mim, achar, tipo assim, o canal, eu tenho um espaço para achar o canal que eu estou tentando sintonizar. Isso, o Ela, canal efetivamente funciona, tá aqui no meio. ela funciona dentro desse tripé aí. Para mim conseguir sintonizar o canal, eu tenho esse espaço. Nesse caso aqui, tu tem que sintonizar bem próximo de 1 MHz. Porque se tu sintonizar um pouco fora disso, tu vai pegar só um lado e não vai pegar o outro. Vai ter uma grande distorção. Mas é aproximadamente isso aí. O bom é tentar sintonizar bem no centro, né? O motivo para que comercialmente não se exclua a frequência da portadora, lembra que eu retomei isso, comentei isso várias vezes. A frequência da portadora não está transmitindo informação praticamente. A informação está toda basicamente sendo carregada nas laterais. É exatamente, eles mantêm a portadora no meio para simplificar o receptor, porque o receptor tem mais facilidade em sintonizar ela exatamente. E conseguir extrair a informação das bandas laterais aqui. Mas isso aqui é um exemplo de modulação em banda estreita, né? Você consegue ver tanto aqui que praticamente não dá pra perceber a variação na frequência, né? Se eu der um baita no zoom aqui, ó, olha o sinal modulante lá em cima, o que ele passou, e praticamente não muda a frequência. Isso é modulação em banda estreita. Só tirou duas componentes dos lados, e essas componentes só dependem da frequência da onda modulante, que é o nosso sinal de dados, nossa informação. Então aqui não tem muita vantagem de FM em relação a AM. Agora vamos fazer uma variação de parâmetros aqui. Como é que a gente pode fazer com que ele agora module com mais intensidade e espalhe mais na frequência? Para virar um sinal de FM útil. O que vocês me sugerem nisso aqui? Qual parâmetro mexer nessa configuração aí de circuito para que o sinal fique mais intenso? A variação na... Aumentar o tempo? Como? Aumentar o período? Não, eu quero manter a mesma portadora. Eu quero que fique a mesma portadora, eu só quero que seja mais intensa essa variação, para que a gente perceba que horas o sinal tem uma frequência bem mais alta do que outras. Atualmente nós estamos aqui, ó, se eu voltar lá no nosso conteúdo da aula, a gente está nessa variedade aqui, que é uma modulação de banda estreita. Variou muito pouco a frequência aqui em torno. Só gerou essas duas componentes praticamente aqui, ó, em volta. Apesar de um pouquinho menos ideais, né, um pouquinho mais sujas. O que a gente quer é isso aqui, a gente quer que horas baixe bastante a frequência e horas aumente bastante a frequência para o sinal se espalhar mais e ficar mais imune e ser mais útil, como o FM. Como vocês mexeriam no circuito? Esse circuito é controlado pela corrente que é fornecido para cá. Eu estou apelando para o conhecimento de eletrônica de vocês aí. Como é que eu faço para aumentar ou diminuir a frequência então dele? Com mais intensidade, que agora está mudando muito pouco. O tamanho do capacitor? Esse capacitor aqui? Ou esse daqui de cima? Não, de cima. Esse de cima? Esse do oscilador. Do oscilador, tá. Olha só, se eu mexer no tamanho desse capacitor, ele vai mexer na frequência de oscilação também, né? Na portadora também. Sim. Porque vai causar um atraso maior na portadora. Mas não vai fazer com que fique maior o desvio de frequência causado pelo sinal modulante. Então, olha só. Se nesse ponto aqui, ó, no qual eu conecto e mexo na tensão do gate, eu controlo a corrente que vai ser drenada desse oscilador, eu posso, em vez de eu variar aqui, ó, se eu observo I de dreno do M7, aqui, ó, M7 é esse aqui. Eu observo que horas ele tá lá e horas ele tá aqui embaixo. Deixa eu ver quanto isso corresponde. Se eu olhar aqui no meu cursor, a minha medida aqui, a variação vertical é 190 nanoamperes. Então, variou 190 nanoamperes entre a máxima corrente que eu forneci para o oscilador e a mínima que eu forneci. Se eu fizer a corrente máxima ficar maior e a mínima ficar menor, ele vai oscilar mais rápido quando tiver a corrente maior e mais lento quando tiver a corrente menor. Faz sentido nisso, né? Ele é controlado pela quantidade de corrente que tem nele. Então, para eu tornar mais visível e perceptível essa diferença, eu posso injetar um sinal maior aqui nesse gate, né? Para que uma maior variação de tensão do gate vai causar uma maior variação na corrente que está passando por ele. Deixa eu tirar um sinal daqui para conseguir visualizar melhor essa tensão. Ó. Atualmente, eu vou olhar aqui,
a tensão naquele gate ali varia pouco, entre 2.400 e 2.300, só 40 milivolts, bem pouca variação. Então, eu posso aumentar a tensão dessa fonte aqui, modulante. Eu vou aumentar por uma razão aqui de 10 vezes, pra ficar bem aparente a diferença, tá? Ó, eu vou clicar com o botão direito aqui nessa fonte de baixo, que dá o meu sinal de informação. E vou aumentar para 0,2 aqui a amplitude, eu aumentei bastante. Se eu aumentar a intensidade dessa fonte, eu vou causar maior variação na tensão do gate e maior variação da corrente, então. Quando a corrente estiver maior, vai oscilar mais rápido, quando a corrente estiver menor, vai oscilar mais devagar. Então é assim que eu mexo na frequência de oscilação desse oscilador. Vamos testar como é que vai ficar agora. Já mudei aquilo ali e vou rodar a simulação de novo. Olha, a amplitude da variação da tensão no gate aumentou bastante, no meu ver aqui. Vamos ver como é que vai ficar na onda aqui de baixo. De novo, segue com o efeito parasita, ó, que varia levemente a amplitude da onda também. Mas esse é só um efeito parasita. A gente consegue se livrar dele por outras formas. Vou tentar observar se dá pra ver aqui visualmente, com maior frequência, menor frequência. Bom, eu não sei se na tela de vocês tem resolução suficiente. Pra mim, aparentemente, aqui parece estar um pouco mais apertado os períodos e aqui parece estar um pouco mais longo. Não posso garantir isso aí, então vamos olhar o espectro, né, que vai nos mostrar melhor as componentes de frequência desse sinal. Saída. View FFT. Saída e modulante, eu vou botar junto. Ok. Vou dar um zoom de novo no que nos importa aqui, pra pegar o que é muito pequeno. Ok, tá aqui de novo. Aqui tem a nossa onda modulante, né? Mesmo 50 kHz. E aqui, em torno de 1 MHz, estão as componentes da portadora. Agora eu vou dar um zoom nelas aqui. Agora sim. Agora, se vocês forem observar, ele gerou a frequência da portadora ainda, como sempre. Deixa eu acertar meu zoom aqui no meu cursor, desculpe. Tem que aproximar de novo. Aqui, como sempre, ele gerou uma frequência da portadora, que está praticamente sintonizada em 1 MHz. E, por um lado, ele gerou uma réplica de 50 kHz para um lado, a gente consegue medir aqui, ó, a variação da frequência. Um pouco mais para cá, 100 kHz. Um pouco mais para cá, 150 kHz. E para o outro lado, de forma simétrica também, várias componentes múltiplas daqueles 50 kHz, que é a minha onda modulante. Então agora essa modulação foi de banda larga e ele está ocupando muito mais banda do que a outra. Vamos estimar a largura da banda que ele está ocupando agora. Daqui, mais ou menos, até o outro extremo lá. Vou pegar os cursores e vou mover cada um para um lado aqui. Ok, movi cada um para um lado. Quase 400 kHz ele está ocupando essas componentes que a gente está vendo aqui. Então, de um sinal de 50 kHz, ele está botando em 400 kHz de banda. Então, ocupando mais banda, esse sinal ficou mais imune a ruídos e interferências, usando essa qualidade da FM que ela tem. Ficou mais ou menos claro qual é o princípio de funcionamento desse circuito? Como é que a gente fez para ele virar um oscilador e a gente mexer na frequência de oscilação dele? É mais ou menos razoável isso? Então, mexendo nessa amplitude de quanto a gente está ajustando a tensão de polarização dele, eu consigo mexer mais ou menos a frequência de oscilação. Eu poderia aumentar inclusive mais aqui se eu quisesse, mas aí vai criar um monte de componentes a mais e não parecia tão interessante. Só aumentou ou baixou a intensidade do sinal, Rossan? A intensidade do sinal aplicado aqui, nesse caso, nesse oscilador, né? Sim. Já que esse oscilador, quanto maior a corrente fornecida, maior a frequência dele. Uhum. Se fosse um oscilador tipo LC, deixa eu ver se eu tenho algum aqui para mostrar de exemplo. Tem osciladores que tem um indutor e um capacitor. Aí tu tem que mexer ou na indutância ou na capacitância. Uhum. Tem capacitores para isso, que tem uma capacitância variável. Aí tu consegue ajustar para fazer o mesmo efeito. Deixa eu só observar, né, a pasta, que de repente eu tenho um exemplo desse tipo de modulador aí para mostrar para vocês. Eu não selecionei ele para aula porque ele é mais chatinho de trabalhar. Deixa eu abrir um deles aqui. Aqui. Deixa eu verificar. Se esse aqui não tá dando para vocês, eu posso mostrar para vocês depois. Ok. Esse circuito aqui é um modulador FM baseado em indutâncias e capacitâncias. Por exemplo, essa indutância aqui e essas capacitâncias aqui, elas determinam qual a frequência de ressonância, porque essa parte do circuito aqui, sozinha, desde a polarização para cá, se eu cortar o circuito aqui no meio,
Ou perdão, se eu cortar o circuito aqui, na verdade, isso aqui já é um oscilador sozinho, ó, removendo o sinal modulante fora. Isso aqui vai ficar oscilando se eu ligar ele. O que eu posso fazer aqui? Eu posso botar um capacitor variável, ou eu posso mexer levemente nessa tensão de polarização aqui, para que, às vezes, eu faça ele oscilar um pouquinho mais rápido, às vezes um pouquinho mais lento. Então a influência estaria por injetar um sinal aqui nele. Mas eu vou rodar aqui uma simulação para vocês verem. Esses componentes sozinhos aqui, esse transistor e essas capacitâncias já oscilam sozinhos. Olha, eu não tinha testado esse circuito para aula. Se não der certo agora, eu peço desculpa para vocês, mas supostamente ele está funcionando. Aqui. Ok. Dá um zoom aqui. Eu acredito que ele não seja tão senoidal, tão bonitinho que nem aquele outro. Ó, dá pra perceber que é quase um seno a saída dele, mas é um pouquinho distorcido aqui embaixo, ó. Não é tão bonito que nem aquele lá. Talvez falte um ajuste um pouquinho mais fino da polarização aqui, esses resistores de polarização. Mas, olha só, sozinho essa parte do circuito já está oscilando. Se eu vou lá e conecto, então, uma fonte, um sinal modulante aqui, para mexer nisso, ora injetar um pouco mais de tensão, horas menos, eu vou estar, através desse capacitor C4, injetando uma perturbação aqui, né? Nessa base aqui. E essa perturbação, de alguma forma, acaba atrapalhando o oscilador no sentido de, às vezes, acelerar, às vezes, atrasar a oscilação de algumas partes do ciclo. Vamos rodar de novo, ver se a gente consegue perceber essa influência agora. Vou dar um zoom mais aqui. Vocês conseguem perceber que, apesar de isso ser um efeito parasita, não é o que a gente desejava, ele mexe levemente na amplitude do sinal também. Ao mesmo tempo que ele mexe na frequência, né? Isso aqui não é desejado. Essa variação na amplitude simultânea. Era para ser somente modulação FM. Somente mexendo na frequência. Deixa eu olhar lá. Saída. Ah, tem muito poucos ciclos aqui. Ficou muito ruim a aquisição. Eu vou aumentar o número de ciclos. Vamos ver. Pra ver se fica um pouco melhor a representação desse sinal. Não, ó, realmente ficou muito ruim esse meu oscilador, porque ele não conseguiu nem reproduzir direito os dois lados daquelas duas bandas laterais, olha só. Ele ficou basicamente centrado na portadora e pouca coisa nas bandas laterais. Então, da forma que eu projetei ele, eu comentei, ele não está bem otimizado direitinho, ele gerou uma onda bastante distorcida e a modulação em frequência está ruim, não está adequada. Mas um oscilador desse tipo, LC, também pode ser utilizado então para gerar FM. Modulação em frequência. Eu vou abrir agora, já que a gente falou um pouco do oscilador, vamos pegar um demodulador FM, ok? Também está disponível no Moodle lá. Vou abrir aqui o meu. Disponível no Moodle o outro arquivo que é o demodulador FM. Para esse demodulador FM funcionar, tem que baixar junto esse arquivo aqui, modulação FM banda estreita. Porque ele tem uma forma de onda já modulada que eu boto lá dentro. Para comparar. Vocês vão ver aqui, vamos abrir esse circuito, que ele tem uma fonte de entrada que representa realmente o sinal de radiofrequência, que eu pego o sinal de radiofrequência desse arquivo, modulação FM banda estreita.pwl. Então você tem que baixar esse arquivo e botar na mesma pasta na qual está esse arquivo de simulação. Tá bem? Uhum. Eu vou pedir para que vocês executem a simulação e botem só sinal FM no gráfico para vocês verem como ele é. A gente olha o espectro original dele para ver se ele está conforme a gente espera e ver se ele é realmente bem comportado. Ok. Vocês conseguiram abrir aí o arquivo? Se não conseguiram ainda, eu espero um pouco. Oi? Falhou aí? Eu ouvi alguém dizer alguma coisa? Não. Ok. Bem, então, o princípio de funcionamento desse circuito é o seguinte. Aqui, nós temos no estágio de entrada, não tem nenhum tipo de amplificação, nada, porque eu já forneço um sinal forte, não preciso amplificar.
mas aqui eu tenho um indutor e um capacitor. E a frequência de ressonância deles é praticamente assim, bem ajustada para ser a frequência da portadora desse sinal FM. Eu vou abrir aqui agora o FFT para a gente observar esse sinal FM. Sinal FM. A gente pode observar aqui que a portadora é em torno de 1 MHz e tem várias bandas laterais, então ele é um sinal de banda larga, né? Não tem só aquelas dos componentes principais. E como a gente pode ver que só tem os componentes deles no sinal, olha, é um sinal razoavelmente bom, ele não tem muitas distorções, nada, nenhum outro componente parasita, a não ser esses aqui que estão lá abaixo do 100 dB, que não são representativos realmente, ó. Aqui o sinal bem forte FM. Bem caracterizado. Esses dois... Sim. No meu não deu certo, não. O que faltou? Ele deu algum erro, alguma coisa? Eu fiz download das duas partes, mas só que não funcionou. Tu pode verificar se esse arquivo aqui, ó, modulação FM banda estreita.pwl, está na mesma pasta? Modulação Ele abaixou como... FM banda estreita.pwl. Ele abaixou como arquivo normal, não como pasta. Você clicou aqui em cima? Não Sim. mudou direto? E que ele não baixou um arquivo .pwl? Sim. Só que não funcionou. Qual é o erro que aparece? Tu pode compartilhar a tela comigo? Então, bom, esse é o circuito então que fez a demodulação FM. E na próxima etapa, eu acho que vocês tiveram uma ideia geral de como fazer as duas partes e quais são as etapas do processamento, né? Eu vou fechar aqui o LT Spice e vou voltar lá para a questão da aula. É interessante saber qual é a matemática por trás desse processamento que faz a modulação e demodulação, mas não é prático realmente implementar isso aí, a não ser por algum hobby ou algo. Fazer a implementação com os circuitos analógicos aí, indutor, capacitor bem sintonizados, né? Porque esses circuitos não ficam robustos realmente para modulação e demodulação AM, eu digo FM. A parte então relacionada com a atividade da aula de hoje vai ser, eu disponibilizei aqui as folhas de dados dos dois componentes, que são receptores ou demoduladores. Um deles é tanto AM quanto FM e o outro é somente FM. E eles têm princípios diferentes de funcionamento. Se vocês quiserem abrir, a gente abre primeiro o manual desse TDA 7021 aqui e vamos olhar um pouco juntos ele para ver de forma geral qual é o diagrama de bloco que ele tem. Depois a gente pode olhar rapidamente o outro também, que é um mais complexo, porque ele já tem uma interface digital, ele permite várias outras coisas. Já consegue, por exemplo, controlar ele por um microcontrolador, determinar o canal que ele está sintonizando de forma digital, sem precisar realmente mexer em capacitor variável e tudo mais, ele já é bem mais robusto. Eu vou abrir primeiro esse aqui de baixo, e depois eu apresento qual a proposta do trabalho, se vocês quiserem já agora ir olhando junto esses aspectos. Então, esse TDA 7021, vocês podem olhar pela própria data do manual aqui. Ele não é um componente novo, mas ele é bastante robusto e pode ser utilizado aí, então para receptor de rádio FM. Características gerais dele aqui. Ó, olha só a frequência de entrada entre 1,5 e 110 MHz. Pega toda a faixa de canais FM comerciais aí. Alimentação de 1,8 a 6 volts, então também é bem flexível. E mais interessante, eu vou ter que pedir para vocês explorarem um pouco o inglês de vocês, é ler essa descrição geral aqui. Que fala que ele é um receptor de rádio integrado, rádios portáteis, estéreo e também funciona como mono. Mínima necessidade de periféricos, quer dizer, menos componentes internos. E pequenas dimensões e baixo custo. Ele é compatível com... Ele é um sintonizador com amplificador? Eu vou olhar o diagrama de blocos dele em seguida com vocês. Ele tem já o sintonizador e demodulador já, feito aqui, ó. Vou abrir o diagrama de blocos dele aqui. Então, tudo que está dentro desse retângulo grande aqui é o próprio circuito, né? Dá pra entender aqui. E aqui a numeração são os pinos dele, ó. Pino 16, pino 15, 14. Eu não sei se vocês enxergam com a mesma resolução que eu enxergo. Mas a gente pode abrir o folha de dados, cada um pode baixar o PDF e abrir o seu aqui, depois. Qual é o interessante de entender o diagrama de blocos dele é que,
Vamos partir aqui da entrada, ó. Entrada de RF. A gente precisa dos capacitores externos e, obviamente, a antena, né? Tem um estágio de RF, um mixer, que é aquele estágio lá que faz o produto entre dois sinais, que recebe o sinal de RF. Do outro lado do mixer, ele tem um VCO. O que é um VCO? É um oscilador com a frequência controlada. É mais ou menos aquilo que a gente simulou. É um oscilador que pode ter a frequência ajustável aí e vai passar para misturar os dois sinais. A partir da mistura entre os dois sinais, que é a multiplicação, vai gerar componentes próximos da frequência original do sinal modulado. Ele passa aqui por um estágio de filtragem, filtro passa-baixas aqui, tem um resistor e um capacitor, um amplificador com ganho 1. Aí ele começa por outras etapas aqui, outros filtros limitador. Professor, já assim, ó, Sim. vamos utilizar o sintonizador AM e FM também, tá? Nós vamos olhar também Então, o AM/FM. Uhum. Então, assim, ó, eu posso selecionar onde eu quero trabalhar direto nesse LC. Então, assim, se eu quero captar as frequências AM e as FM, só pelo cálculo do LC. Sim, o controle desse componente aqui, o que eu entendi até agora, é tu determina o canal que tu vai captar a partir desse oscilador. Esse oscilador tem externamente capacitores e indutor conectado, então provavelmente as relações aqui de capacitância e indutância que vão determinar a frequência de oscilação, que seleciona o canal, então é isso mesmo. E eles têm alguns circuitos auxiliares aqui de estabilização, um controle aqui para o sinal ficar mudo e uma saída de sinal, depois um amplificador maior, né? Aqui. Mas de forma geral eles têm os mesmos blocos que a gente viu. É receber o sinal, passar por um mixer ou um elemento que vai fazer aquele jogo de deslocar na frequência as componentes do sinal e as componentes da portadora. Vai aparecer em baixas frequências já aqui o componente do teu sinal. E aqui então faz as funções de sintonia e o demodulador no final sai daqui. O sinal demodulado e é exportado a partir de um amplificador, que tem de novo um filtro passa-baixas aqui. O que é interessante desse componente aqui, a gente vê que ele é bastante simples e tem poucos componentes externos mesmo. Aqui alguns componentes são capacitores, por exemplo, provavelmente para determinar frequências de filtro, capacitor para alimentação, um capacitor externo lá também, que também vai fazer uma espécie de filtragem com um amplificador operacional. Então tem poucos componentes externos aí. Aqui tem um switch para deixar ele no mudo, dá para ler aqui muting. Então, deixa ele no mudo ou liga ele de volta. São poucos componentes externos e ele já consegue sintonizar bem, apesar de o controle da frequência é feita por componentes externos, né? O indutor e os capacitores aqui. Está bem? Vocês conseguem mais ou menos visualizar isso? E como seria para eu ter que montar isso aqui realmente? Aplicar esse circuito? Outros detalhes, tipo níveis de tensão de alimentação, corrente, isso vocês podem olhar na tabela que tem acima. Tabela de propriedades elétricas lá. Mas não é tão interessante para nós aqui. É mais interessante olhar para aquele diagrama ali mesmo. E eu vou abrir agora então aquele segundo arquivo, né? Tem lá o receptor do outro tipo que eu falei. Vamos olhar primeiro o receptor, porque esse segundo é um pouco mais complexo e de repente a gente não vai explorar tantas coisas nele. Esse segundo, vou abrir aqui na página inicial dele. Tem bem mais informações, olha só. Esse segundo é um SI 4730 ou 4731, 4734, 4735. Uma família de SIs com opções diferentes. Ele suporta FM na 64 MHz a 108, AM 520 a 1710 kHz, SW, que eu não sei exatamente que banda é essa, mas olha, vejam que é uma banda de frequências diferente das que a gente tem no nosso rádio aqui no Brasil, e LW em uma banda também de frequência diferente. Ele tem um oscilador VCO, aquele oscilador controlado por tensão, Voltage Controlled Oscillator, tá dentro dele. E ele diz aqui, ó, funções avançadas de sintonia de AM/FM. Bom, vamos ver o que é funções avançadas. Como é que ele é apresentado aqui, então? Eu vou rolando para baixo aqui pra gente ver o diagrama de bloco deles. Aqui tem o diagrama de bloco dele. O que esse diagrama de bloco apresenta?
eu tenho aqui um R-clock, deve ser um clock de referência, uma frequência de referência, e o oscilador dele. A entrada do sinal AM tá aqui. Digo, FM ou SW, que é outra banda que ele funciona. Entra direto num amplificadorzinho, e tem um bloco aqui que faz AGC, é Automatic Gain Control. Quer dizer, quando o sinal estiver fraco, ele vai ajustar para aumentar mais, quando o sinal estiver forte, ele vai diminuir o ganho para que fique quase sempre a mesma amplitude do sinal de saída. E aqui cai direto já em esse símbolo aqui, que são os mixers, aqueles. Os que vão fazer uma multiplicação por uma frequência próxima da portadora, para que surjam então as componentes próximas da frequência zero lá, que é o que a gente precisa para recuperar o sinal. Passando depois disso aqui, nós temos aqui o que eles chamam de multiplexadores, que simplesmente selecionam se vai pegar da região de AM ou vai pegar da região de FM. Conversores AD. Ó, isso aqui já é bem mais complexo. Faz uma conversão AD do sinal, tem um DSP, processador digital de sinais, e uma conversão digital analógica de novo. Então, ele já tem bem mais processamento digital aqui de sinais aqui dentro. E eu ia procurar aqui agora onde é que está a seleção de canal, por exemplo, deles. Como é que eu vou sintonizar e definir em qual banda de rádio eu vou sintonizar aqui. Vocês podem ter uma ideia aí? Quem é que faz essa... Nesse dispositivo, quem é que faz... Como é que é feito isso? Não tem indutores e capacitores externos aí para fazer a sintonia. Tem um pequeno capacitor aqui, mas ele faz parte do acoplamento da antena do AM. Só porque ela é acoplada para um capacitor, mas não tem essa função. Não tem nenhum capacitor variável aqui em volta, por exemplo, nesse sistema. É o cálculo da antena? Não, mas a antena tu não vai conseguir mudar a sintonia durante a operação, então. Como é que tu faria o controle desse circuito? Bom, olha só, eu já dei uma estudada nesses manuais desses dois dispositivos. Eu quero que vocês deem uma olhada também, mesmo que não precise olhar todos os aspectos a fundo, mas vejam a descrição dele e os aspectos mais gerais dele, para se localizar um pouco, porque afinal isso aqui são opções bem razoáveis de serem usadas para um receptor de FM. E eu vou descrever para vocês o que eu já descobri dele aqui. É que, através dessas interfaces digitais aqui, vocês conseguem ver aqui? S-Enable, S-Clock, SDIO, Reset, GPO, essas aqui, se consegue, essas de baixo aqui, interface de controle, se consegue fazer a programação por meio de escrita de registradores por uma porta serial aqui, como se fosse um microcontrolador. Você bota um microcontrolador aqui e gera uma sequência de bits aqui em SDIO. E eu preciso verificar qual é o protocolo ainda, não lembro qual é o protocolo exatamente. Mas você escreve valores dentro de registradores dele e ele automaticamente vai lá e ajusta a frequência da portadora e se sintoniza. Então não tem nenhuma preocupação externa aí. Você tendo um microcontrolador, você consegue, através de um display digital ou de um controle digital, selecionar a frequência de modulação e pronto, já vai estar resolvido. Já vai estar já sintonizado na frequência de rádio correta. Da mesma forma, o controle de volume também. Ó. Eu vou pegar aqui do lado um exemplo, ó, porque tem o item 4.11 aqui na lista, é controle de volume. O controle de volume, o áudio de saída pode ser mutado, quer dizer, botado no mudo mesmo, né, desligado. E o volume é ajustado digitalmente por RX volume, pela propriedade chamada RX volume. E se a gente for procurar aqui, tem uma lista aqui de registradores em algum momento aqui, que tem os endereços no qual se entra por essa interface digital aqui, se entra com endereços e valores de registradores e você grava os valores do registrador para ajustar o volume de recepção. E ele faz esse processamento digital aqui dentro e já entrega os sinais para o canal direito e esquerdo, FM estéreo, com o volume correto, ajustado. Então esse aqui é realmente um circuito bem mais completo. Tem bastante mais opções, inclusive essa questão da AM e da FM. Todos os multiplexadores para escolher qual tipo de receptor está aqui dentro. E você só precisa de uma interface com um microcontrolador aí para mandar os comandos para ele e ele fazer a decodificação do áudio e já entregar o áudio bonitinho. Um bônus dele ainda. Ele ainda é compatível com aquelas saídas de áudio digital. Aqui em cima.
além do áudio analógico, que é comum também na saída dele. Acho interessante aqui até dar uma lida nessa seção que fala de modos de operação, que vai descrever de forma geral várias formas que ele pode ser configurado. Bom, isso aqui faz parte do conhecimento e da prática que vocês têm que ter em procurar o dispositivo e tentar entender o que diz o manual, né? Vocês até têm uma disciplina de inglês técnico, né? E isso aqui vai ajudar bastante vocês. Eu quero que, como parte dessa atividade proposta aí, vocês leiam, tentem ler um pouco, pode ser desse manual, ou se vocês acharem mais fácil, ler aquele outro, que o dispositivo é mais simples, né? Mas leiam esses manuais e tentem entender os aspectos gerais e o que se pede na tarefa, ok? Eu vou abrir a tarefa aqui agora. A tarefa que eu deixei aqui, que vocês podem usar o restante da aula, nisso também, é: se você precisa escolher como montar um receptor FM, a partir do estudo da folha de dados dos receptores FM integrados, aqueles dois ali, o SI 4730, 31, 34, 35, ou o TDA 7021, que já estão disponíveis no Moodle ali nos dois arquivos em PDF. Você pode escolher um deles ou dar uma olhada nos dois, como quiser. Mas tentem aprofundar esse entendimento daqueles componentes ali. Examine o diagrama de blocos e como são as interfaces do circuito. Você tem que ler algumas seções de repente. Vejam no sumário quais as seções que você tem que ler ali. Eu vou pedir que responda: lista os componentes externos necessários e a função de cada um. A função de cada um você vai ver tanto na descrição lá tem, mas também você pode ver porque eles são conectados a partes específicas internamente do CI. Então já diz ao que eles são relacionados. Um que é relacionado com o filtro de saída, está conectado direto no amplificador de saída. Um que é relacionado com o oscilador, está conectado direto no VCO. Então faça uma lista e explique a que função se refere cada um dos componentes externos, porque você tem que saber que os componentes externos escolher para montar esse circuito. Me digam como é realizada a seleção da frequência e ressonância naquele receptor que vocês escolherem, um ou outro, e me tragam detalhes sobre isso aí. Me digam, diz no manual isso aqui, então eu vou fazer dessa forma a seleção da frequência e ressonância, quer dizer, a troca de canal do nosso receptor, né? E a outra informação que eu quero que vocês me digam onde está e qual é a resposta é se o som é gerado como estéreo ou como mono. Tá. Certo? Então são 3 perguntas, eu quero que vocês façam essa leitura direcionada, tanto faz de um ou dos 2 manuais, e me respondam essas 3 perguntas baseado nele. Certo? Aí eu acho que vocês já vão ter alguma prática aí um pouquinho mais avançada em questão de como fazer efetivamente essa questão de montar um receptor. Aquelas simulações que a gente fez ali, como eu disse, são muito suscetíveis a variações de parâmetros, escolher um indutor, um capacitor variável, algo bem mais complicado. Isso aqui é uma solução efetivamente prática de se fazer um receptor capaz de funcionar numa aplicação, de você montar realmente. Isso aqui provavelmente é usado em rádio de carro, rádio digital, né? Uhum.